Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Como é que tá o áudio, a imagem, por favor? Alguém? Oi, Renato. Oi, Tereza. Oi, Dani. Clívio, Rebeca, boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Estão me vendo? Boa noite. Tudo bem? Boa noite para você que está assistindo essa live depois que ela foi ao ar. Oi, Tereza. Oi, Nataliane. Nariana. Ei, minha gente. Saudade de vocês, meus alunos. Boa noite, pessoal. Muito feliz de estar aqui com vocês para a nossa segunda live. E aí, vamos começar conversando. Que bom, tudo ok, né? Áudio e imagem, tudo ok, tá? Pessoal, a live de hoje eu vou tentar fazer ela um pouquinho mais curta, porque para quem tá acompanhando aí, eu tô na casa dos meus pais, então assim, tô meio corrida, vou viajar daqui a pouco. Quem tá chegando, o tema de hoje é Nós temos sede é de sentido, tá? Fiquem aí que essa resposta a gente só vai ter no final, quer dizer, a compreensão, né? Porque não é uma pergunta, é uma constatação. Eu estou fazendo uma afirmação, que nós temos sede é de sentido, é uma afirmação e vocês têm que ficar até o final para entenderem por que eu afirmo isso. Claro que não sou eu que afirmo, né? Quer dizer, sou eu baseada na teoria de Frankl, na logoterapia, tá? Então vamos lá, tá? Checamos o áudio, checamos o vídeo. Boa noite a todos. Muito obrigada por vocês estarem comigo nesta quinta-feira à noite, né? Sem vocês, essa live ela não existiria. Obrigada a você que está assistindo depois que ela foi ao ar. Muito obrigada mesmo por se dedicar por um tempo para assistir depois, já que não pôde assistir online, certo? E para começar, vou fazer um resumo rapidão de como foi a live anterior, porque a gente precisa entender alguns conceitos que foram trabalhados na live anterior para que a gente possa seguir na live de hoje, tá? Isso mesmo, Tereza. Hashtag nós temos sede é de sentido, tá? É de sentido. Vamos lá. Então, pessoal, como vocês viram, eu abri uma caixinha de questões essa semana lá nos stories com a pergunta: vocês têm sede de quê? Tá? E já vou compartilhar um pouquinho sobre essas respostas e por que eu me motivei a tratar desse tema aqui. Mas vamos voltar um pouquinho na live anterior. A primeira live que eu fiz semana passada foi introduzindo a logoterapia. O tema da live foi Logoterapia, um novo olhar sobre a vida. E o objetivo da live da semana passada era conhecer como a logoterapia pode nos ajudar a olhar de uma forma diferente para a nossa vida e para o nosso sofrimento, tá? E aí foi bacana porque muitas pessoas, né, me procuraram depois e durante a live disseram que compreenderam certas coisas que eu vou lembrar a vocês, tá? Para a gente poder seguir. E uma coisa que a gente trabalhou na live da semana passada foi a questão do sentido e do sofrimento. A gente fez aí uma breve nós conhecemos brevemente a biografia de Frankl, depois nós entramos na logoterapia e a partir daí nós começamos a trabalhar sobre sentido e sofrimento, certo? E o resumão, né, para a gente seguir. O que é que a gente aprendeu? Primeiro, que segundo Frankl, a vida tem sentido, tá? E que o sofrimento, ele é inevitável, ele faz parte da vida. Então, se a vida tem sentido e o sofrimento é inevitável, logo, o sofrimento tem sentido. Para algumas pessoas, isso foi, apesar de simples, muito importante, porque elas não estavam conseguindo enxergar sentido no sofrimento. Mas há sim, certo, pessoal? Há sentido
Olha, Andrei. Nossa, gente, que felicidade. Obrigada, Andrei. Boa noite. Isso aí, Andrei. Sentido e sofrimento, né? E também nós descobrimos na live passada que existem algumas formas de nós, né, realizarmos sentido na vida. E aí eu vou lembrar já já quais são, tá? Isso vai ser importante para a gente seguir aqui. Mas, situando essas questões bem centrais, nós vamos seguir para o que a live de hoje tem como proposta, tá? Quem está perguntando aí sobre o tema da live de hoje nós temos sede de sentido, ok? Vamos lá. Então, nessa semana, acho que foi terça ou quarta, eu abri uma caixinha de questões lá nos stories, perguntando, fazendo a seguinte pergunta: você tem sede de quê? Tá? E aí eu deixei umas horas lá e depois fui ver as respostas. E eu achei tão curioso que eu peguei e fiz uma compilação e depois joguei nos meus stories de novo, tá? Antes de eu abrir essa caixinha, eu já estava pensando em trabalhar com esse tema, sede de sentido. Eu não tinha definido ainda, mas era sede de sentido. Eu queria trabalhar com isso. E quando eu decidi fazer um experimento, então vou fazer esse experimento aí e ver se o que eu consegui extrair das minhas leituras e também dos acompanhamentos clínicos que eu faço, a gente pode ter mais uma constatação. E aí, com as respostas, eu disse, eita, apareceu uma coisa aqui em comum. E aí eu até perguntei, né? O que vocês acham que essas respostas têm em comum? E aí, decidi trazer esse tema, né? Que nós temos sede de sentido. Mas, para que a gente possa chegar a entender o que essa afirmação está falando, né, nós temos que traçar um caminho, tá? E aí, algumas respostas, para vocês já pensarem aí, tentarem relacionar, eu escrevi aqui algumas respostas que apareceram lá na minha caixinha. Então, algumas pessoas disseram que tem sede de Deus, né, que tem sede de paz, de justiça social, sede de ser, sede de coragem, sede de conhecimento, inclusive apareceu 2 vezes sede de conhecimento, sede de carinho, de amor, de atenção, certo? Olha só as respostas, né? Já vão aí pensando. E a partir daí começa agora a nossa live, tá? Introduzir aí esse experimento que eu fiz rapidinho, despretensioso, e vamos começar. O primeiro tópico de hoje, da live de hoje, é busca de sentido na vida. Tá? Aí a gente já tem uma pista, né? Eu não falei sentido da vida ou o sentido da vida. Eu falei sentido na vida. É assim que Frankl coloca, tá? E esse na vida já dá algumas pistas do que a gente vai trabalhar hoje. Primeiro, que esse sentido ele se realiza vivendo, tá? E segundo, que esse sentido, ele na verdade não é fixo. Ele pode mudar. Então já temos 2 pistas aí, ok? E o que Frankl fala sobre essa questão da busca de sentido na vida? Quem aqui nunca se perguntou sobre o seu sentido na vida, né? Sobre qual é o sentido da sua vida? E aí a gente vai atualizar essa pergunta ao longo da live, certo? Para Frankl, essa busca por sentido na vida é a principal força motivadora do homem. Ele fala isso, Tereza, o sentido ele é único e irrepetível. Eu vou já explicar por que Tereza está falando isso, certo? É a principal força motivadora. Frankl fala de algumas outras motivações que o homem tem na vida, mas essa é a principal. Eu vou falar das outras motivações aqui na live, mas é interessante que vocês fiquem-se isso, tá? Vão aí pensando sobre isso, que é a principal força motivadora, tá? E o que é o sentido, minha gente, né? Quem ainda aí tá chegando agora. Oi, Carly, bem-vinda! Figurinha carimbada aqui da live, das lives, né? Que já tá na segunda. Então, pessoal, o sentido é algo pelo qual nós somos capazes de viver e morrer, certo? É algo pelo qual nós somos capazes de dar a nossa vida, né? Dar a nossa vida nos gastando ou dar a nossa vida realmente
morrendo. E outra coisa sobre o sentido que eu falei na live passada é que ele tem duas características. Ele é universal, então ele tem um valor para cada um de nós e para todos nós. E ele é particular, como Teresa colocou agora há pouco. Ele é único, ele é irrepetível, ele é personalizado. O meu sentido na vida não se repete. O meu sentido na vida não pode ser o sentido de Késia na vida. Certo? Porque esse sentido ele tem a ver com quem eu sou, com a minha história, com quem eu me relaciono, enfim, tem a ver com o meu ser. E não há um único sentido na vida, tá? O sentido ele se modifica ao longo da nossa vida, porque nós também nos transformamos, né? E outra coisa que vocês têm que ter em mente é que, além desse sentido se modificar, né, ele pode se modificar, ele jamais deixa de existir. Gente, a vida jamais deixa de ter sentido, tá? A vida sempre tem sentido, por mais dolorosa, difícil que ela seja. Então, a vida nunca perde o seu sentido. Olha aí, seu Andrade falando, né, que eu crio um sentido para a minha vida ou ele já existe? Eu apenas um encontro. Ótima pergunta, viu? Tem que ficar assistindo a live até o final para responder, tá? Vou responder isso. E quem lembra da live passada, né, eu coloquei lá 3... muito bom, Carly. Vou anotar, viu? Mais uma sugestão, né? Sentido do sofrimento. A gente chega lá. Não é hoje. Mas hoje a gente, né? Tarciana tá online, minha gente. Olha só autarquia nessa live. Vamos continuando. Na live passada, eu falei para vocês que existem 3 valores que nos ajudam a encontrar o sentido na nossa vida. Quais são eles, né? Vamos lá relembrar. Para quem não estava. Para quem estava, vai relembrar, e para quem não estava, vai aprender, tá? Primeira forma de encontrar um sentido na vida. Criando uma obra, né, criando um trabalho, ou praticando um ato, servindo, né, se dedicando a alguma causa. Segundo, experimentando algo, né, a verdade, a beleza, a bondade, ou amando alguém, tá? Encontrando alguém, amando alguém. E terceira forma de encontrar sentido na vida é encontrar sentido no sofrimento. Nós não precisamos, e aí eu já estou adiantando uma coisa que eu ia falar lá na frente, nós não precisamos sofrer para encontrar o sentido, mas nós podemos encontrar sentido no sofrimento, tá? E vocês devem estar se perguntando, tá, essas 3 formas de encontrar o sentido, mas ainda assim eu não consigo, não estou conseguindo. A quem eu peço ajuda? Quem pode ajudar você a encontrar o seu sentido na vida, né, é o logoterapeuta. É a tarefa do logoterapeuta, ajudar as pessoas a encontrar sentido em suas vidas. Por isso que é importante nós procurarmos esse profissional. E lá no Espaço Consciência tem vários, né, inclusive eu. E alguns estão aqui online, né, Rebeca, Andrei, temos Daniel, Nixon, né, temos também a Aline, temos Ingrid, enfim. Muita gente boa. Acessem lá o Instagram do Espaço Consciência, em João Pessoa, tá? Entendido isso, pessoal, entendido o que é o sofrimento, como nós podemos encontrar o sofrimento e a quem recorrer para pedir ajuda para encontrar o sofrimento, nós vamos para o segundo tópico da live de hoje, tá? O segundo tópico é vontade de sentido. Falei para vocês que a busca de sentido na vida é a principal motivação do homem, segundo Frankl, certo? E a vontade de sentido, ela é justamente essa busca, né? Nós somos, de certa forma, questionados, impulsionados a nos dirigir para esse sentido. Quando a vontade de sentido, essa motivação, né, ela não é realizada, o que acontece? Né?
há uma frustração, que Frankl chama de frustração existencial. Então, a vontade de sentido, quando ela é frustrada, gera uma frustração existencial. Nossa, estou frustrado existencialmente, estou ferrado. Calma, tá? A frustração existencial não necessariamente ela é patológica ou patogênica. Essa frustração existencial, ela, na verdade, pode ser muito saudável. É aquela tensão da corda de violino que a gente viu na live anterior. Né? Para quem estava na live anterior, eu usei aquela metáfora de Frankl, de que a vida é como uma corda de violino. Se a gente aperta demais, ela quebra. Se a gente não aperta o suficiente, ela não cumpre sua função. Né? A vida precisa de certa tensão. Aline, fica, por favor, não sai. Né? A live está ainda aí do meio, né, do começo para o meio, e vai ficar gravada, tá? Então, fica e depois assiste o começo que você perdeu. Essa frustração, como eu disse, essa frustração existencial, que é a frustração da vontade de sentido, não necessariamente ela é patológica ou patogênica, mas ela pode ser, tá? Mas o que eu quero trabalhar com vocês aqui é no sentido de que nós podemos nos sentir frustrados existencialmente e até nos sentirmos angustiados existencialmente. Mas essa angústia, ela pode justamente nos ajudar a dar um salto, nos impulsionar. Essa angústia, ela é própria dessa questão sobre o sentido na vida. Quem nunca, até quem sabe hoje, agora, está se perguntando sobre o sentido da sua vida, o sentido, né? A pergunta pode ser o sentido da vida, mas a gente já aprendeu que é o sentido na vida, né? Quem nunca, né? É próprio do homem, né? Como o homem ele tem sede de sentido, como o homem, a principal motivação do homem é a busca por sentido, ele vai se perguntar uma hora ou outra, se perguntar várias vezes, né? E mesmo que ele acredite que já encontrou ou que já realizou de alguma forma, ele pode se perguntar. É próprio do homem, certo? E não necessariamente é ruim, até porque essa tensão, ela é saudável, em certa medida. Quais são as outras motivações, Rosiane? Opa, minha mãe passou aqui, gente, ó, a minha mãe é... Live em casa é isso, ao vivo. Meu pai tá aqui na rede, eu não vou mostrar ele não, mas olha a redinha aqui, ó. Tá assistindo, porque aqui eu tenho plateia. Então, pessoal, continuando, tá? Papai tá mandando um beijo pra vocês. Ele não falou não, mas eu tô falando por ele. Continua que vai ficar melhor ainda. Tô dizendo que o melhor está por vir. Ei, papai, vai passar aqui, é? Dá um alô pro pessoal, vem aqui, ó. É aqui, pai. Aqui, ó. Olha, papai. Alô? Diga, fique até o final. Fica até o final, minha filha. Olha, sabe. Esse daí sabe das coisas, viu? Vou continuar. Tá bom. Alô pra vocês. Ai. Meu papai, gente. Daqui a pouco eu vou falar dele. Ele vai virar exemplo nessa live. Vamos lá. Existem... meu papai, ele é maravilhoso. Minha mamãe também. Mas vamos voltar para a live. Senão, né, a gente perde aqui o raciocínio. É isso mesmo, Salete. Não dá corda, que se deixar quem vai fazer a live é ele. Vamos lá. Existem mais outras duas motivações que eu quero tratar com vocês, que Frankl aborda, tá? A gente viu a principal motivação, que é a vontade de sentido, mas tem outras duas que Frankl chama de vontade de prazer e vontade de poder. Então, gravem aí, tá? Vontade de sentido, vontade de prazer, vontade de poder. Vamos falar já sobre elas. E elas são a chave para nós entendermos a afirmação que dá nome a essa live. Ai, Clívio, nada. Cheiro em vocês. Que lindo, meus alunos lá de Patos e de Pau dos Ferros. Tá faltando só o pessoal de Cuité, da UFCG.
Quem sabe, não sei se estão aí, se tiver aí, anunciem, tá? Mas eu já vi que tem gente de Sobral, gente. Eu tô em Sobral, né? Não disse pra vocês, eu tô no Ceará, na casa dos meus pais em Sobral. E tem gente de Sobral, que eu já vi aí. Késia tava online, não sei se ainda tá, tá? Cheiro. Então, pessoal, entendido? Nós temos 3 motivações. Já, já. Aline, também, muita saudade. Já, já nós falaremos dessas 3. Qual é a relação entre elas? E olha só o que Frank vai nos dizer, tá? Tainá, saudade também, muita, vocês não sabem o quanto. Essa busca por sentido, minha gente, ela não necessariamente vai levar ao equilíbrio. Ela vai levar, na verdade, à atenção. Buscar por sentido não é entrar numa zona de tranquilidade, numa zona de equilíbrio. É entrar numa zona de tensão, né? Numa zona que faz com que a gente esteja numa dinâmica. Eu até digo para os meus alunos, quando eu estou dando... Opa, mãe, essa não quer também não dar um beijo, mandar um beijo pro pessoal aqui, não? Então, pessoal... gente, não acredito não, para tudo. Lindalva nessa live. Lindalva, sou sua fã, você sabe, declaradamente, né? Cheiros. Bom, continuando, certo? Então, a busca por sentido não vai levar a gente a um estado de equilíbrio, né? Não é sentar no pudim. A busca por sentido, ela é, na verdade, uma tensão, uma grande tensão. É um clima mesmo bem sério, é um climão. Né? É um climão. Olha a Tereza dando dicas aí. Vamos lá. E essa, como é, Rosiane, essa tensão, né? Pela busca de sentido. Essa tensão, ela pode se dar de diversas maneiras, tá? Pode se dar entre o que eu já alcancei como ser e aquilo que eu almejo alcançar, entre o que eu sou e o que eu posso ser, né? Entre o meu eu real e o meu eu ideal, que seria a minha potência máxima. Mas também essa tensão, ela se dá polarizada entre eu, enquanto pessoa, e o sentido, tá? Eu aqui num polo e o sentido que eu sou chamada a realizar no outro polo. Então, esse caminho que nós traçamos de onde nós estamos para a realização do sentido é um caminho de tensão, tá? Não é um caminho linear, não é um caminho, né? É uma corda bamba mesmo, se a gente pensar aí no equilibrista, tá? Certo? E aí, aqui a gente entra no terceiro tópico dessa live. Nós temos 4 tópicos, tá? Então, a gente tá aí do meio pro final. Eu disse que a live ia ser mais curta, mas eu acho que já me empolguei aqui, né? Quem conhece? Terceiro tópico dessa live, tá, gente? Pra gente entrar nas motivações. Antes da gente entrar nas motivações, eu elenquei aqui algumas coisas que eu acho interessante para que a gente trabalhe sobre sentido antes de partir para a próxima etapa. Então, o terceiro tópico vai ficar salvo, Israel, mas fica aí até o final, viu? Depois vocês assistem de novo para escrever, anotar, entender melhor. Se tiver dúvida, pode ir colocando aí, tá, minha gente? O que precisamos saber sobre o sentido? É o terceiro tópico. O que precisamos saber sobre o sentido, tá? E aí eu elenquei 6 características do sentido que a gente precisa saber para seguir adiante. Muito bem, Tainá. Kênia, cheiros, que nada, gata. Olha, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o sentido, tá? O verdadeiro sentido, ele é realizado no mundo. O verdadeiro sentido é realizado no mundo, não é realizado dentro de nós, tá? O verdadeiro sentido é descoberto no mundo, não dentro de nós. Não é olhando para dentro de nós que nós vamos reconhecer, encontrar o nosso sentido. É olhando para fora de nós, tá? E aí eu tenho uma historinha de Frankl para ilustrar essa história do olhar, encontrar o sentido fora de nós. Vamos lá, pessoal. Eu vou aproveitar que meu pai, vocês viram... Vocês não viram, né? Quem viu nos stories tá sabendo que meu pai, ele fez uma cirurgia de catarata. Né? Estou passando esses dias aqui com eles,
cuidando dele, mas eu já vou embora hoje, porque amanhã eu tenho um curso em São Paulo. Por isso que a nossa live está sendo hoje e não amanhã, como foi semana passada na sexta, tá? Muito bem, Tereza vai fazendo aí o bizu, né? Vai bisurando aí. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre o sentido, né? O verdadeiro sentido é realizado no mundo, não dentro de nós. Kevio, boa noite. Seja bem-vindo, muito bom tê-lo aqui. Vamos lá. Segunda, a história que eu vou contar, né? Então, meu pai tá com catarata, tá? Quer dizer, ele fez uma cirurgia de catarata. Então, a gente vai usar essa história do olho, da catarata, para entender uma coisa. Vamos lá. Qual é a função do nosso olho? Tá? Qual é a função do nosso olho? Se a gente pensar aqui, bem rapidamente. Nosso olho tem a capacidade de olhar para fora, de olhar para o mundo, não é isso? O nosso olho, né, serve para que a gente enxergue o mundo à nossa volta, ok? Só que essa função do nosso olho, né, ela depende de outra coisa diretamente. Do que é que essa função depende? Para o nosso olho realizar aquilo que ele precisa realizar, que é ajudar a gente a enxergar o mundo, ele depende de outra coisa, que é a incapacidade do nosso olho olhar para ele mesmo. O nosso olho, ele percebe tudo que está ao seu redor, mas ele não é capaz de perceber a si mesmo, tá? A gente só consegue olhar para o nosso olho ou quando a gente se olha no espelho ou quando a gente olha nos olhos de outra pessoa, não é? Às vezes a gente consegue enxergar lá na pupilinha do outro a gente mesmo, certo? Então, minha gente, quando é que o olho consegue, de outra forma que não seja pelo espelho ou através do olhar do outro, olhar para si? Quando ele está doente, que é o caso, por exemplo, do meu pai, um olho com catarata. Um olho com catarata, ele consegue ver a si, porque ele vê a doença, né? A catarata, ela cria manchas, nuvens, e aí o olho consegue enxergar assim, porque ele consegue enxergar a própria doença. É quando ele consegue fazer aquilo que ele não é capaz. Ele desvia a sua função, né, que é olhar para fora de si. Entenderam isso? Acho que agora ficou claro, né? Então, por isso que o sentido, a gente não vai encontrar o nosso sentido olhando para dentro de nós. A gente ou vai ficar doente ou está doente, né? A gente só encontra o sentido olhando para o mundo, para o que está fora de nós, tá? Primeira, segunda, terceira coisa que nós... Não, peraí. Primeira coisa. Segunda que nós precisamos saber sobre o sentido, tá? Sentido envolve responsabilidade, tá? Ou autorresponsabilidade, né? Faz parte. Vamos lá. Para explicar essa história da responsabilidade com o sentido, eu vou usar uma frase do próprio Frankl, que aí, segura aí na cadeira, segura aí na rede, segura aí na cama, onde você estiver, e escuta essa. Né? Vamos lá. Que tapa não falta não aqui, viu, Tereza? Vamos lá. Viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Vou repetir, tá? Viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez e como se na primeira vez você tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora, tá? Gente, vida real, né? Se não é a nossa vida, essa frase é o que mais, né? Toda hora a gente tá assim, ó, a um fio de, me desculpem a palavra, fazer merda, não é? Concordam? Quantas vezes a gente não sente isso? Inclusive, talvez agora, né? Talvez agora vocês estejam sentindo isso. Então é isso, minha gente. A gente só tem essa vida, então vamos ser responsáveis por ela.
terceira coisa que nós precisamos saber sobre o sentido, tá? O sentido. Olha só, Tereza, minha gente. Tereza tá gabaritando toda essa live, né? Cola aí. Cola aí nas transcrições de Tereza. Então, o sentido, terceira coisa, o sentido está no que somos chamados a fazer, tá? Naquilo que só nós podemos realizar. O sentido na nossa vida, que diz respeito a nós, está naquilo que a vida espera de nós, né? Naquela resposta que só nós podemos dar. Aquela coisa ou aquelas coisas que só nós podemos fazer. Ninguém pode ir lá fazer por nós. E se a gente não fizer, ninguém vai fazer, né? Simplesmente, tá? Vamos continuar. E aí eu tenho outra frase de Frankl, né? Ah, meu Deus, Frankl, gente, tem uma coisinha assim, né? A pessoa lendo e desse jeito, assim, batendo no peito, se estapeando todinha por dentro. Olá, Bússola Psi, seja bem-vindo, bem-vinda, não sei, bem-vindos, bem-vindas, não sei, mas seja bem-vindo, fique com a gente, tá? A frase de Frankl para esse tópico, tá? A tarefa de cada um é tão singular como a sua oportunidade específica de levá-la a cabo. Vou repetir. A tarefa, tá, de cada um de nós é tão singular como a sua oportunidade, como a nossa oportunidade específica de levá-la a cabo. Ou seja, minha gente, a gente só tem essa vida, a gente só tem o agora, a gente só tem essa oportunidade de fazer o que a gente veio fazer nesse mundo, tá? O terceiro tópico, Tereza, é que o nosso sentido está naquilo que nós somos chamados a fazer. O nosso sentido está naquilo que nós somos chamados a fazer, naquilo que só nós podemos fazer, né? Então, minha gente, até quem acredita em reencarnação sabe que a vida não se repete. Não se repete, minha gente, não se repete, tá? Então, o que nós podemos realizar, nós só podemos realizar uma vez, aqui, nessa vida, tá? Quarto ponto, vamos lá. Vocês devem achar, alguns de vocês devem ficar pensando, tá, como é que eu me pergunto sobre o sentido na minha vida? Vocês devem pensar que é uma pergunta que a gente faz para a vida, né? Na verdade, eu acho que todo mundo já fez isso. Você perguntou. E agora? Qual é o sentido na minha vida? Né? Qual é o sentido na minha vida? Você pergunta para outra pessoa, você pergunta para Deus, você pergunta para o seu terapeuta, você pergunta para a vida, você pergunta para o sofrimento, você pergunta para o seu passarinho, né? Você pergunta. E aí, na verdade, o Frankl vai dizer que é o contrário, minha gente. Não é a vida, não é o outro que tem uma resposta para essa pergunta sobre o sentido na nossa vida. Na verdade, é a vida que nos pergunta, não é a gente que pergunta a vida. A vida nos pergunta sobre o nosso sentido. Não é ela que nos dá a resposta. Ela que nos pede uma resposta, tá? Ela que nos pede uma resposta. Então, a pergunta sobre o sentido da vida é uma pergunta que a vida nos faz, tá? E eu tô olhando bem dentro do seu olhinho, viu? Que é para você não esquecer. Pois, Tereza, a gente se pergunta mesmo, e até a gente sabendo disso, a gente se pergunta, né? Mas, certo? Então, quarto, a vida é que nos pergunta sobre o sentido. Mas, tá, Rosiane, se a vida é que me pergunta sobre o sentido, como é que eu respondo se eu não sei o sentido da minha vida? Tu tá me deixando confusa, tu tá me deixando, né? Tá me deixando aqui tensa, né? Que bom, continue. Continue tenso. Olha, a vida é que nos pergunta sobre o sentido. E como é que a gente responde? Como é que a gente responde à vida, tá? A gente responde, minha gente, a gente responde com a nossa própria vida. É assim que a gente responde à vida sobre o nosso sentido. A gente responde com a nossa própria vida.
né? E aí, como é que a gente responde com a nossa própria vida? Quando ela nos pergunta sobre o sentido, né? A gente... Não, calma, calma. Salete é minha sogra, gente. Eu vou logo entregando. Calma, sogrinha. Não se desestruture. Você tem 2 psicólogos em casa, mas não serve. Tá? Como é que a gente responde com a nossa vida? Fazendo como? Vivendo e sendo responsável. Tá? É vivendo e sendo responsável que a gente consegue dar essa resposta para a vida. Tá? Não, Israel, não. Nós não somos nós que damos sentido à nossa vida, né? É vivendo, é no mundo que nós encontramos o sentido para a nossa vida, na nossa vida. Carly! Shirley! Uhul! Shirley tá online, gente. Essa piada interna só entende quem é fraterno amor. Uhul! Vamos lá, continuando, tá? Superada aí a quarta característica do sentido, vamos para a quinta. Tá? A quinta, minha gente, é a seguinte. Olha, eu vou falar e eu vou repetir. A quinta é a autorrealização. Né? Carly, fique na sua. A autorrealização é efeito colateral da autotranscendência. A autorrealização é efeito colateral da autotranscendência. Tá? Então, minha gente, se a gente mira na autorrealização, vem a frustração. Né? Que a autorrealização não é um fim, a autorrealização não é o alvo. A autorrealização é um efeito da nossa autotranscendência, do nosso sair de nós mesmos. Tá? Pamela, muito bem, isso. Nós só realizamos, nós só encontramos sentido quando nós autotranscendemos, tá? Autotranscendemos. Carly, é uma das coisas mais lindas mesmo. Isso, Carly, olha aí. Carly respondendo Pamela através do que a gente já disse nessa live. Né? O sentido está no mundo, não na gente. Não na nossa psique, não no nosso interior, no nosso sentimento, no nosso coração. Né? Não está aí, não. Tá no mundo, fora de nós. E para fechar esse tópico, para a gente ir para o último tópico, que é a cereja do bolo, tá? Sexto. Isso eu já disse, vou só repetir. Já tinha adiantado, né, gente? Já tinha adiantado isso. É o seguinte. A gente não precisa sofrer para encontrar o sentido, mas a gente pode encontrar sentido no sofrimento, tá? É que nem aquela história, né? A gente não precisa sofrer para aprender. A gente pode aprender pelo amor, mas às vezes a gente só aprende pela dor, né? Quem nunca? Então, aqui, isso também é válido, tá? A gente não precisa sofrer para aprender o sentido, para encontrar o sentido. Mas aí, né, eis que o próprio perguntar-se pelo sentido já traz um sofrimento, uma angústia. Né? Então, finalizamos as 6 características que eu queria trabalhar com vocês sobre o que a gente precisa saber sobre o sentido. Vamos para o último tópico. Eita, a live está chegando no final. Comecem aí a sentir uma dor no coração. Olha, Tereza, é nós, bate, né? Também realizei sentido no sofrimento. Também, quem nunca, né? Justamente, Carly, né? A gente precisa aprender a encontrar sentido no sofrimento. A gente precisa entender que o sofrimento é inevitável, mas há um sentido no sofrimento, tá? Não é sofrer por sofrer, é aprender a sofrer. Olhar para além do sofrimento, extrair algo do sofrimento, usar o sofrimento como aprendizado, tá? E vamos para o quarto tópico, que é justamente a cereja do bolo, né? Aqui a gente vai retornar aí ao tema da live. Então, o quarto tópico é:
Nós temos sede é de sentido, tá? Sentido. Sentido. E aí, para responder, na verdade, para compreender essa afirmativa, que não é uma pergunta, como eu já disse, nós vamos falar das motivações, tá? Eita, que coisa boa! Jéssica entrou. Jéssica, que saudade de você, querida. Nossa, faz tempo, hein? Espero que você esteja muito bem. Fique conosco. Então, a gente viu, tá? Mais atrás, que Frankl fala de 3 motivações: vontade de sentido, vontade de prazer e vontade de poder. Andresa, que coisa boa, gente. Que coisa boa. Sim, Marília. Né? O sentido, ele é mutável, ele não é fixo. O sentido pode mudar, o sentido, né, pode se atualizar. Não necessariamente ele muda, ele pode só se atualizar. Né? Nós realizamos sentidos na vida. Né? O sentido, ele é único para mim, enquanto pessoa, mas ele não precisa ser único na minha vida, ser o único sentido. Né? O sentido, ele pode mudar. Então, vamos lá. Nós, né, já aprendemos com Frankl que a principal motivação do homem é a vontade de sentido, ok? Tá? Mas o que acontece? O que acontece quando essa vontade de sentido ela é frustrada? Quando nós frustramos a vontade de sentido, ou quando a vida frustra, enfim, quando a vontade de sentido é frustrada, quando nós não realizamos a vontade de sentido, nós podemos acabar compensando essa frustração pela não realização da vontade de sentido de 2 formas: pela vontade de poder ou pela vontade de prazer, tá? Então, quando a frustração da vontade de sentido, quando a vontade de sentido ela é frustrada, ela pode ser compensada através dessas outras 2 motivações. E qual é o problema quando isso acontece? Tá? Quando isso acontece, na verdade, se confunde o que cada uma dessas motivações é. Cada uma dessas motivações tem uma função, tá? A vontade de poder, de prazer e de sentido, cada uma delas tem uma função. E aí, qual é a função de cada uma? Frankl vai dizer que a vontade de sentido é um fim. Né? Ela é algo a ser atingido, algo a ser encontrado, tá? A vontade de prazer, ela é um efeito, tá? E a vontade de poder é um meio. Tá, tô entendendo nada. Vamos usar um exemplo. E já a gente volta para isso. Mas, resumindo, existem 3 motivações: vontade de poder, vontade de prazer e vontade de sentido. A vontade de sentido, ela é a primordial. Qual é a função dela? Ela é um fim. Ela é algo a ser alcançado, atingido. A segunda, a vontade de poder. A vontade de poder, ela é um meio e a vontade de prazer é um efeito. Quando a vontade de sentido é frustrada, nós podemos compensar essa frustração buscando a vontade de prazer ou a vontade de poder. E qual é o problema disso? Vou contar uma historinha, tá? Que alguns já devem conhecer, né? André já falou disso em live, Rebeca já falou, então eu vou falar aqui e aí quem souber vai identificar. Vamos usar como exemplo a historinha de Joãozinho. Inclusive, o apelido do meu pai é Joãozinho. Joãozinho estava na rua e aí ele viu que tinha uma idosa querendo atravessar, mas não conseguia. Né? Não conseguia atravessar, estava lá com 2 sacolas pesadas. E aí Joãozinho, né, se sentiu impelido, impulsionado a ajudar essa senhora. Foi lá, perguntou se ela queria ajuda, ajudou ela a atravessar, né, ajudou ela a carregar as sacolas. E só de ter feito isso, ele ficou feliz, né? Ficou muito alegre. Só que aquela senhora decidiu gratificá-lo. Quando ela conseguiu atravessar, ela agradeceu a ele dando uma das maçãs que ela tinha numa das sacolas. E aí, o que acontece?
Joãozinho foi lá ajudar a senhora. Ele não foi lá atrás de ganhar uma maçã. Só que outro menino que estava vendo essa cena, Pedrinho, né? Só que Pedrinho olhou assim, rapaz, mas esse Joãozinho é muito esperto, viu? Ah, pois vou fazer isso. Ficou lá observando. Primeira idosa que apareceu, ele disse, correu. E aí foi lá, ajudou a senhora, só que ele foi focado, né, ter algum benefício, ganhar algo. Só que quando a senhora lá terminou de atravessar com ele, ele não ganhou nada, ela não deu nada, ela agradeceu docemente, né? Oh, meu filho, muito obrigada, Deus lhe abençoe, daquele jeitinho, né? Mas não deu nada, e aí, pá, frustração, né? Frustração. O que a gente pode extrair desse exemplo, tá? Joãozinho e Pedrinho na vida, tá? Olhem aqui, Joãozinho e Pedrinho na vida. Joãozinho, ele pode ser alguém que a gente diz que estava almejando realizar a vontade de sentido, né? Ele buscou um fim. Ele buscou fazer o que ele achava que era certo. Ele buscou praticar a justiça. Ele buscou servir ao outro, né? Ele buscou ali uma vontade de sentido, né? Realizar uma vontade de sentido. Pedrinho, pelo contrário... Eita, meu pai apagou a luz. Pai, não é para apagar aquela luz, não. Obrigada, pai. Pedrinho, ele já foi por outro caminho, né? Ele buscou ajudar aquela senhora para ter algum benefício, né? Podemos dizer que ele buscou realizar a vontade de prazer. Vejam só, Pedrinho não precisou, naquela situação, ter a sua vontade de sentido frustrada, né? Talvez ele já tivesse essa vontade frustrada. Mas, independente disso, ele colocou como fim uma coisa que não pode ser um fim em si mesmo, né? Ele colocou algo como fim que, na verdade, é um efeito. A vontade de prazer é um efeito, não é um fim. O que é um fim é a vontade de sentido, tá? Então, Frankl coloca o seguinte caminho. Meu Deus, estou virando meme demais nessas lives. Frankl coloca o seguinte caminho. Aqui está você, aqui, ó. Aqui está você, tá? Aqui é Joãozinho. E aí, nós apontamos para um alvo. E esse alvo que está aqui em cima é o sentido. Então, quando nós seguimos essa trajetória, nós estamos indo ao encontro da vontade de sentido, de realizar a vontade de sentido, porque nós estamos olhando para o sentido como um fim, tá? E aí, nessa trajetória que a gente está fazendo aqui, pode ser que a gente utilize a vontade de poder como um meio, né? Vou dar um exemplo já baseada. Vou dar um exemplo já baseado nisso. Então, nessa trajetória para a realização do sentido, que é um fim, eu posso utilizar uma vontade de poder como um meio. E o que pode acontecer, né, de distorção aí, é de eu, em vez de focar no sentido, vou focar no poder, transformar o que é um meio num fim, tá? E quando eu transformo o que é um meio num fim, eu não consigo terminar a trajetória, eu queimo uma etapa, eu quebro ali algo, eu só chego até a metade do caminho, porque eu não atinjo o fim. Eu estou olhando errado, eu estou olhando o que é um meio como um fim. Então, eu não consigo completar a trajetória, porque eu só chego até o meio. E a outra forma é desviar a trajetória, né? Em vez de eu focar no sentido, eu vou focar no efeito, que é o prazer. Então, a gente pode se frustrar aí também. Mirando errado, a gente pode tanto se frustrar quando a gente tem a frustração da nossa vontade de sentido, como a gente pode se frustrar quando a gente mira errado. Em vez de mirar no sentido, a gente mira ou no poder, que é um meio, ou no prazer, que é um efeito, tá? Então, quando a gente mira no meio, que é o poder, ou no prazer, que é um efeito, a gente não realiza sentido, tá? A gente não consegue realizar sentido, certo? Então,
vamos dizer que Pedrinho ele desviou a rota para alcançar o efeito e Joãozinho seguiu a rota para alcançar o fim. Ele encontrou sentido, Joãozinho, mas Pedrinho se frustrou porque ele não estava buscando o que era para buscar. Ele usou algo que é um efeito como uma finalidade, né? Tereza, todos nós, né? Várias vezes. Enfim, para a gente finalizar aqui, tá? Eu queria retomar algumas coisas com vocês, na verdade, tá? Vamos lá. Então, para finalizar, minha gente, depois que a gente trabalhar essas questões, eu vou pegar aqueles exemplos, tá? Aquelas respostas. Lembram das respostas que o pessoal me deu nos stories? Vamos lá, vamos analisar elas, tá? Para vocês terem clareza do que é vontade de poder, sentido. Vontade de poder, vontade de sentido e vontade de prazer. Vamos lá. Você tem sede de paz. A paz é um sentido? A paz é um efeito? Quando a gente realiza nosso sentido, hoje tem dica de filme. Quando a gente realiza nosso sentido, a gente pode encontrar paz. A paz pode ser um efeito. Olha, já desmistificamos uma aí. Segundo, né? Vontade de conhecimento, né? Você tem sede de conhecimento. O conhecimento, né? O conhecimento, ele é meio, efeito, fim, né? O conhecimento, na verdade, gente, ele pode ser tanto efeito quanto meio. A gente pode utilizar, né, aquela frase de conhecimento é poder. Então, o conhecimento ele pode ser usado como meio, como vontade de poder para alcançar um sentido. Ou o conhecimento pode ser o efeito do encontro do sentido. Eu encontrei o sentido e aconteceu um insight. Algo aconteceu, eu aprendi alguma coisa, tá? Mais outra aqui, né? Justiça social. Justiça social é um meio, é um efeito, é um fim. Vamos lá. Muitas vezes, pessoal, a gente encontra sentido fazendo justiça. Na verdade, trabalhando para que a justiça seja feita, né? Porque a gente não tem como garantir, muitas vezes, que a justiça ela se realize, mas pelo menos a gente luta para que ela se realize. Então, a justiça ela pode estar aí envolvida como sentido da vida de alguém, né? Mas ela pode, na verdade, também ser um efeito, né? Você pratica o bem, você busca uma vida virtuosa, né? E aí a justiça ela vem como efeito, tá? Tá entendido? Então, gente, para a live não ficar muito longa, a gente vai para o resumão e para a dica de filme, tá? Depois vou ver algumas dúvidas que vocês têm aí para que a gente possa finalizar. Meu Deus, porque eu tenho que arrumar minha mala para viajar. Já já eu vou voar para São Paulo, tá? E amanhã vocês vão descobrir o que eu vou fazer em São Paulo. Vou logo adiantando que é um curso, né? Vou lá me atualizar para os meus pacientes, para os meus alunos, né? Profissionalmente. Finalizando, minha gente, vamos lá para o resumão. Sempre tem o resumão, né? E aí eu trouxe para vocês aqui 5 frases para resumir essa live. Primeira, tá? Andressa, olha aí, gente, de Heriutaba para a live, né? Gente do Ceará, gente do Rio Grande do Norte, gente da Paraíba. Tem gente de fora também, que eu não sei de onde é, mas já vi aí. Nossa, tá quase internacional essa live, viu? Vamos lá, resumo, primeira coisa dessa live. O que a gente aprendeu com essa live, tá? Que a vontade de sentido é a principal força motivadora do homem, ok? Segundo, tá? Que a nossa busca é por sentido na vida, tá? Não é o sentido da vida, é o sentido na vida, tá? E que essa busca por sentido, ela gera tensão, não equilíbrio. Terceiro, o verdadeiro sentido só é encontrado no mundo, fora de nós, tá? No mundo, fora de nós. E aí a gente lembra aquilo, né? Jéssica, bem-vinda! Aí a gente lembra que a autorrealização é um efeito colateral
da autotranscendência, tá? A autorrealização não é um fim, é um efeito. Quarto, a vida é que nos pergunta sobre o sentido. Não somos nós que perguntamos à vida. E, por último, né, existem 3 motivações que Frankl nos coloca. A vontade de sentido, a vontade de poder e a vontade de prazer. E cada uma tem uma função, tá? A vontade de sentido é um fim, a vontade de poder é um meio e a vontade de prazer é um efeito, tá? Então, quando a gente está buscando realizar a vontade de sentido, a gente pode utilizar a vontade de poder como um meio e pode ter como efeito a vontade de prazer, tá? Pronto, minha gente, resumão. E agora vamos para dica de filme e para frase. Vamos finalizar com uma frase que é para vocês irem para casa pensativos, tensos, né? Mas é aquela coisa boa, né? A gente tá saindo daquele lugar que não nos leva para lugar nenhum, tá? Dica de filme de hoje é um filme que muita gente já assistiu, muita gente conhece, então cuidado para não dar spoilers, tá? Eu vou falar do filme e vocês fiquem na de vocês. Só pode falar assim, é ótimo, assistam, melhor filme da vida, né? O filme que eu indico para vocês... Meu paizinho lindo aqui. O filme que eu indico para vocês, para trabalhar, entender essas questões melhor, é Na Natureza Selvagem, tá? Então, muita gente já assistiu, é ótimo, tá? Então, não acredito não, que eu acabei de ler isso. Carly. Então, né, minha gente? Não falem antes de saber das coisas, tá? Na Natureza Selvagem, vou explicar rapidinho a sinopse, tá? Sem dar spoiler. Edson, bem-vindo! Aí, povo de Pau dos Ferros. Pronto, vamos lá. Né? Dica de filme, Na Natureza Selvagem, né? Na Natureza Selvagem conta a história de um rapaz que terminou a faculdade de Direito e decidiu deixar tudo para trás. A família, essa faculdade que ele finalizou, enfim, suas coisas, e saiu pelo mundo afora. E nessa ida dele por aí, né, sem quase nada, pegando carona, de mochilão, ele conhece várias pessoas e ele vai mudando a vida das pessoas e as pessoas vão mudando a vida dele. Só que acontece que um dos objetivos dele, né, o objetivo final dele é ir para o Alasca. E essa experiência dele no Alasca vai, né, trazer assim, é que nem essa live, a gente só descobre quando chega no final. Tá? Inclusive, eu trabalhei esse filme, estou trabalhando com uma paciente minha e está sendo, assim, incrível, né? Ela assistiu e já se tocou do que eu queria que ela trabalhasse. Né? E aí a gente está desenvolvendo a partir desse filme lá na sessão com ela. Nas sessões com ela, tá? Então, assistam um filme. Inclusive, pessoal, na semana passada eu dei uma dica, né? O escafandro e a borboleta, para a gente pensar a questão dos campos de concentração pessoais. E algumas pessoas me procuraram, dizendo que assistiram, foi muito bom, né? Então, fico muito feliz quando vocês assistem os filmes, tá? E também quando vocês me procuram para conversar sobre eles. Inclusive, também algumas pessoas me procuraram sobre os livros que eu indiquei semana passada. E eu também já consegui conversar com ela sobre eles, né? Foi Em Busca de Sentido e O que Não Está Escrito nas Minhas Obras. É uma coisa assim, que é a autobiografia de Frankl, tá? Hoje não tem dica de livro, tá? E a live tá acabando. Então, para encerrar, eu vou jogar uma frase para vocês, certo? E a frase é a seguinte, só tem 15 segundos. Não perca mais tempo com aquilo que não faz a vida valer a pena. Não perca mais tempo com aquilo que não faz a vida valer a pena. Não perca mais tempo com aquilo que não faz sentido. Cheiro!